Bem, novamente, agora dar as boas-vindas aos representantes do grupo que estão aqui connosco, o Sr. Presidente do grupo, o professor António Sousa Pereira, e vários outros reitores que estão aqui também connosco, o professor Amílcar Falcão, que é reitor da Universidade de Coimbra. Esqueci-me de dizer, mas o Sr. Presidente, o professor António Sousa Pereira, reitor da Universidade do Porto, a professora Maria de Luz Rodrigues, que é reitora do ISCTE, o professor Rui Vieira de Castro, que é reitor da Universidade do Minho, e o professor Paulo Águas, que é reitor da Universidade do Algarve. Nós, dentro da Comissão, constituímos um grupo de trabalho à volta desta questão, porque consideramos que isto merece uma atenção especial, o debate que vamos ter com as várias pessoas a quem vamos fazer audiências, vamos dar a oportunidade de virem aqui e dizer o que pensam, e a ideia é que nós possamos juntar não só as vossas contribuições orais, como também aquilo que quiserem enviar. Aliás, foi-vos enviado uma série de questões e gostaríamos de tentar reunir tudo aquilo que são aquilo que vocês acham que é importante trazer para este debate público. A grelha de tempos também foi comunicada a todos. Eu, antes de dar início, gostava de explicar que o representante do Bloco de Esquerda, a deputada Joana Mortágua, não está cá connosco, está a assistir a uma outra conferência, mas está cá o assessor do Bloco de Esquerda que vai acompanhar os trabalhos. Em relação ao PCP, eu não tenho indicação, mas em princípio também não vai aqui estar presente. A grelha de tempos é de 15 minutos para os convidados que estão aqui connosco hoje, no início, e mais 15 minutos no fim para responder às questões que os senhores e senhores deputados possam fazer em relação a esta questão. Nós temos sido bastante flexíveis e, portanto, se forem 20 no início e 10 no fim, ou se forem 10 no início e 20 no fim, tudo bem. Também não queríamos exagerar e usar tudo no início e depois não deixar tempo nenhum no fim para poderem responder às questões que possam ser pedidas em relação a esta questão. Os grupos parlamentares, cada um tem 5 minutos para as suas perguntas, intervenções e pedidos de esclarecimento e, portanto, eu desde já, dando novamente as boas-vindas e agradecendo a presença do grupo aqui connosco, dava a palavra, penso que é uma intervenção do Sr. Professor António Sousa Pereira sobre esta questão. O tempo é contado ali naquele relógio que está na parede ao fim e eu dava desde já a palavra ao Sr. Reitor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Professor Santo Quintanilha, cumprimento os seus deputados e agradeço muito, em nome do grupo, o facto de nos quererem ouvir sobre estas iniciativas legislativas. E nós recebemos um conjunto de questões às quais preparámos uma resposta que eu irei ler e que depois irei deixar ficar convosco. Irei ler para não haver dispersão face ao limite de tempo que é razoável, mas gostava de fazer uma pequena introdução sobre aquilo que, no entender do grupo, são os problemas com que se debate o ensino superior em Portugal, seja ele o ensino superior universitário, seja o ensino politécnico ou o não integrado, que também é uma parte importante do ensino superior. E, basicamente, nós identificamos algumas questões que necessitam de resposta e que têm a ver com a melhoria da qualidade do sistema e das ofertas formativas, que é uma questão que deve ser colocada em cima da mesa. Uma outra questão que é fundamental neste momento é o reforço do financiamento e da autonomia das instituições de ensino superior. Nós, há cerca de, penso, 15 dias, uma semana, tivemos um relatório da OCDE que nos traçou um retrato muito triste ao mostrar que Portugal era dos países da OCDE aquele que menos investia no ensino superior por aluno, com uma diferença muito grande em relação a qualquer outro país. Temos o problema da regulação da rede de instituições para melhor responder às necessidades e especificidades dos territórios, que é uma parte que também é importante, ou seja, nós
temos muitas ofertas que deveriam estar orientadas para as especificidades dos territórios e isto deve ser uma questão que deve ser alvo de discussão. Temos que desenvolver os espaços de colaboração e cooperação entre as várias instituições, criando sinergias, criando massa crítica, unindo instituições de pequena dimensão. Temos que preocupar-nos muito seriamente com o apoio social e com a abrangência do apoio social, no sentido de captar para o ensino superior públicos que tradicionalmente não conseguem ter acesso ao ensino superior por deficiência económica e que é uma questão importante e que se tem vindo a acentuar neste último ano, fruto primeiro da pandemia, depois da guerra. Temos uma questão que eu acho que é crítica para o país, que é como fazer que os jovens que vêm através das vias profissionais tenham acesso ao ensino superior. Esta porta da entrada tem que ser uma porta que tem que ser alargada. Nós temos que alargar esta possibilidade e temos que conseguir captar mais públicos para o ensino superior, porque isso é vital para o país. Temos o problema de garantir o acesso dos adultos à formação ao longo da vida. Nós temos que garantir que os públicos voltam à universidade para se recertificar, para adquirir novas competências. Nós temos que aprofundar a articulação entre ensino e investigação, isto é fundamental. Nós temos que valorizar a inovação pedagógica, nós temos que valorizar a interação com a sociedade e com o tecido económico e, por fim, porque isso é crítico para o país, nós temos que reforçar a internacionalização do ensino superior. Estes são, em nosso entender, os pontos críticos que enfrentam o ensino superior e as discussões que devem estar em cima da mesa. E a pergunta que nos colocámos internamente foi em que é que esta iniciativa legislativa contribui para resolver estes que são os problemas do ensino superior. E a nossa resposta é nenhuma. Estas alterações legislativas não servem para nada. Não respondem a nenhuma destas questões, ou seja, é uma perda de tempo que nós andamos a ter quando temos problemas fundamentais e críticos para resolver no ensino superior. E, portanto, dito isto, e de forma a dar uma resposta mais estruturada, eu diria que a Comissão colocou ao CRUP um conjunto de questões, em nosso entender, muito bem estruturadas, porque identificam muito bem os problemas e as questões, e eu iria passar a ler o documento de resposta às vossas questões, que, no fundo, permite que depois vamos deixar convosco. E a primeira pergunta que nos colocaram foi de que forma as alterações legislativas propostas contribuem ou prejudicam o aprofundamento do sistema binário, a coesão territorial e ou a ligação das instituições ao tecido social e económico. E aquilo que se nos oferece dizer é que o ensino superior organizou-se e desenvolveu-se nos últimos 50 anos baseado no princípio da diferenciação das instituições de ensino superior. Diferenciação ao nível das missões, das designações, da relação com o território, do estatuto e das carreiras docentes, da tipologia de ofertas formativas das instituições politécnicas e das universidades. As alterações legislativas propostas, parecendo cirúrgicas, estilhaçam o sistema binário, porque vão no sentido contrário. O do isomorfismo e indiferenciação vão contribuir para a uniformização do sistema e não para a diversificação. A segunda questão que nos colocam é: a preservação do modelo binário é uma vantagem estratégica ou é irrelevante para o ensino superior no seu conjunto a médio e longo prazo e porquê? E a resposta é: pode abrir-se no país uma discussão sobre as vantagens e desvantagens do sistema binário. Tal discussão ou debate deve exigir uma avaliação do sistema e da aplicação do RGIES prevista para acontecer em 2012 e que nunca aconteceu. O RGIES foi aprovado em 2008, tem uma cláusula que prevê a sua avaliação em 2012, estamos em 2022 e esse trabalho nunca foi feito. Deve ter em atenção os sucessivos relatórios e recomendações dos exames conduzidos pela OCDE, que desde 2007 reafirmam a importância de se manter um sistema binário na organização do ensino superior em Portugal. Em nenhum caso, uma alteração tão profunda da trajetória de desenvolvimento do ensino superior, com mais de 50 anos, pode resultar de propostas avulsas. Ora, as propostas apresentadas, sendo avulsas e pontuais, na realidade atingem o cerne do sistema binário. Não têm em conta o sistema como um todo e a sua qualidade,
parecem resultar da defesa corporativa de algumas instituições e não da defesa do interesse público. E esta é a principal questão. Do ponto de vista do interesse público, o que falta fazer para continuar a desenvolver o ensino superior em Portugal? Alargar a base de acesso a jovens e adultos, criar mais oportunidades para formação ao longo da vida, melhorar as condições de apoio social para os estudantes, aprofundar a articulação entre ensino e investigação. As propostas de alteração apresentadas não respondem a qualquer um destes problemas. Colocaram-nos a questão de que impacto terão as alterações propostas na consolidação de identidades académicas distintas nos dois subsistemas de ensino superior. A nossa resposta é: o impacto das alterações propostas no que respeita a identidades distintas será negativo, uma vez que contribui para a uniformização das designações e das missões de instituições que são diferentes e que construíram e consolidaram nos últimos 50 anos essas identidades. Pergunta vossa: no cenário de aprovação das alterações legislativas propostas, devem as ofertas de graus académicos e diplomas ser diferenciadas consoante o subsistema? Mesmo sem a aprovação das alterações legislativas propostas, as ofertas de graus académicos e diplomas já são diferenciadas ao nível dos dois subsistemas. Desde 2007 que a OCDE defende e recomenda que as licenciaturas em politécnicos devem valorizar particularmente as ações de formação orientadas para o exercício de uma atividade profissional, garantindo uma componente de aplicação dos conhecimentos adquiridos às atividades reais do respectivo perfil profissional. Em contrapartida, os graus universitários, que devem garantir que o aluno adquira uma especialização académica recorrendo à investigação, inovação ou expansão das competências profissionais. A função de investigação, tal como os estudos de doutoramento, é vista como uma responsabilidade universitária, tendo os politécnicos um papel mais voltado para a indústria local e o desenvolvimento regional. Nas suas recomendações, a OCDE sugere que a regulação do sistema devia oferecer estímulos para uma ainda maior diferenciação. Se tanto as instituições politécnicas como as instituições universitárias organizarem cursos conducentes à atribuição do grau de doutor, devem os doutoramentos ter as mesmas características nos dois subsistemas ou devem constituir uma oferta diferenciada e, se sim, em que sentido? Pergunta vossa. A resposta nossa: os cursos de doutoramento e a outorga do grau de doutor têm a especificidade de ligação muito estreita às atividades de investigação, cada vez mais formalizadas e enquadradas em unidades especializadas, como são os centros de investigação. A legislação portuguesa impõe exigências de qualidade associadas ao envolvimento dos docentes de cursos de doutoramento em unidades de investigação classificadas com muito bom ou excelente. Doutoramentos que não tenham estas exigências não são doutoramentos, serão outra coisa qualquer. Vale a pena relembrar as declarações de José Mariano Gago, em 2006, no Jornal Público, 19 de janeiro, que disse: o Governo quer valorizar o ensino politécnico, apostando na sua especificidade. O politécnico deve ser diferente do ensino universitário. Não faz sentido os institutos atribuírem o grau de doutoramento, porque o tipo de ensino que ministram não é orientado para a investigação. Não devemos achar legítimo que a defesa das instituições possa subverter a defesa do interesse público. Mas vale a pena também considerar as recomendações da OCDE no seu relatório de avaliação do sistema de ensino superior em Portugal de 2019, que critica a proliferação do sistema de ensino superior em Portugal e critica a proliferação de doutoramentos dispersos e sem massa crítica, recomendando a criação de consórcios e parcerias envolvendo universidades, politécnicos e centros de investigação. E diz, o relatório da OCDE, os programas de doutoramento devem basear-se em programas conjuntos resultantes de parcerias estabelecidas com instituições universitárias e centros de investigação, permitindo que os estudantes de doutoramento aproveitem as oportunidades de aprendizagem entre pares e de investigação em diferentes instituições, seguindo o exemplo do sistema holandês. Pergunta vossa: quais as vantagens e desvantagens da alteração da designação dos institutos politécnicos?
Aquilo continua com 9,85. É outro sim. Ah, ok. Ok. Então vou acelerar. Quais as vantagens e desvantagens da alteração da designação dos institutos politécnicos? E dizemos nós, do ponto de vista do sistema de ensino superior como um todo e da valorização da diversidade inerente ao sistema binário, o grupo aponta como enorme desvantagem a uniformização e o reforço da tendência para o isomorfismo e a indiferenciação. Tendência que devia ser contrariada e não estimulada. A diversidade existente, institucional, de especialização disciplinar e de designações não é um problema, pelo contrário, é um fator de enriquecimento do sistema de ensino superior. Pergunta vossa, em cenário de aprovação de alterações de nomenclatura, deve a atribuição da designação das universidades politécnicas ser automática para todos os institutos politécnicos? E a nossa resposta é, num país com a dimensão de Portugal, será fator de perplexidade para a opinião pública a existência de 3 dezenas de instituições universitárias. Tratar-se-ia de uma operação de cosmética, suscetível de induzir em erro os estudantes, as famílias e os empregadores. A mudança de nome dos institutos em nada contribui para aumentar a qualidade do sistema. Pergunta, deve a nova nomenclatura ser aprovada para uso em território nacional ou exclusivamente para território internacional? E aquilo que dizemos é a organização dos sistemas de ensino superior nos vários países europeus é muito variada, não existindo uniformização em torno da designação de universidade em França, Itália, Alemanha ou Holanda. O prestígio das instituições não depende de terem o estatuto de universidade, de terem ou não a designação de universidade no seu nome. Disto mesmo são exemplos as Grandes Écoles em França ou o Instituto Polytechnique de Paris, o Imperial College de Londres e a London School of Economics, o Karolinska Institute na Suécia, ou o Politécnico de Milão ou o Politécnico de Turim em Itália. Estou a falar da meia dúzia das instituições mais prestigiadas da Europa, nenhuma das quais se chama universidade. E se formos para o outro lado do Atlântico, com o devido respeito, não estou a imaginar que o MIT queira mudar para o Massachusetts University of Technology. A posição do grupo é de que deve optar-se por soluções indutoras da diversidade institucional, à semelhança do que se passa nos outros países da Europa, para não falar de outras áreas geográficas, algo que a uniformização de designações que se propõe no projeto de lei necessariamente prejudicará. Finalmente, numa reflexão sobre o futuro do ensino superior depois de uma fase de grande expansão do sistema, em que medida a existência de universidades e de universidades politécnicas, implicará, num cenário de 10 anos, modificações na rede de instituições de ensino superior. E esta é uma questão que é importante e que merece discussão aprofundada, mas a resposta que ficará para arquivo é a tendência para a uniformização e isomorfismo e o mimetismo existiu desde sempre no ensino superior em Portugal. Este é um problema apontado nos relatórios da OCDE, onde se considera que, em muitos aspectos, a regulação tem falhado porque não estimula a diversidade institucional nem a colaboração entre instituições. A proposta de alteração da designação dos politécnicos para universidades é um passo nesta tendência negativa, que terá como consequência a estratificação formal do sistema em universidades de primeira e de segunda. Por outro lado, a alteração da designação pode levar ao abandono por parte das instituições politécnicas de algumas das suas missões, criando um vazio na oferta formativa. Tendo em conta as recomendações da OCDE, que apontam para mais diversificação, mais colaboração estratégica e concentração de recursos, as propostas de alteração não dão qualquer contributo para estes objetivos, muito pelo contrário. Duas questões podem ser colocadas nesta reflexão. De que necessita o sistema de ensino em Portugal para continuar a desenvolver-se, de instituições politécnicas a fazer cursos de doutoramento ou de instituições de ensino superior, todas, universidades e politécnicos, a cuidar do alargamento da base de acesso dos jovens com percurso no secundário profissional e de adultos para oportunidades de aprendizagem ao longo da vida. As atuais propostas de alteração da legislação contribuem para esses desafios?
Que medidas são necessárias para estimular a colaboração estratégica e a concentração de recursos? Mudar a designação das instituições ou criar condições para que isoladamente se possam afastar da sua missão principal? As atuais propostas de alteração da legislação contribuem para estes desafios? As respostas a estas questões são sempre negativas. As atuais propostas de alteração legislativa não contribuem para a resolução de qualquer problema do ensino superior como um todo, nem para a melhoria da sua qualidade. Última pergunta, e já estou atrasado. As alterações propostas suscitam a alteração futura orgânica das instituições de ensino superior, dos seus recursos humanos a outras? E a resposta é: as alterações propostas suscitam alterações nos estatutos da carreira docente e no Decreto-Lei de Graus e Diplomas, e entendemos que esses, sim, devem ser alvo de uma discussão alargada e atempada, porque, em muitos aspectos, mostram-se desatualizados perante a realidade atual. Muito obrigado. Peço desculpa pelo tempo que gastei a mais, mas aproveito e deixo ficar ao Sr. Presidente da Comissão o texto que acabei de ler. Muito obrigado, Sr. Professor António Sousa Pereira. Nós agradecemos particularmente o facto de que passaram tempo específico dedicado a cada uma destas questões que vos foram enviadas e, portanto, penso que não só a Comissão como o Grupo de Trabalho apreciam esse vosso esforço. Eu, neste momento, passava a dar a palavra aos senhores deputados dos vários grupos parlamentares, renovando novamente os meus agradecimentos por este documento que deixam ficar connosco e que será distribuído por todos os deputados da Comissão de Educação e Ciência. Para já dava a palavra ao Sr. Deputado Bruno Aragão, do Partido Socialista. Tem 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento o Sr. Presidente do grupo, os senhores e a senhora reitora. Agradeço a sua intervenção inicial, a clarificação das questões que previamente colocamos, sobretudo a sua densificação, porque facilita muito o trabalho que temos agora que fazer. De facto, a discussão desta iniciativa não se faz, enfim, desgarrada do modelo de ensino superior que temos. Defendamos este modelo ou outro, não se faz desgarrada desse modelo e, portanto, para nós é muito importante que o consigamos fazer neste quadro. Em rigor, a iniciativa não é, de facto, uma iniciativa que pressupõe uma discussão sobre o sistema, mas ela é consequente. E, portanto, as questões que eu lhe faço, que eu aqui deixo, procurando também densificar algumas das respostas que já nos deixou, vão um bocadinho nesse sentido, assumindo 2 pressupostos de base. O primeiro é que o sistema binário parece ser amplamente reconhecido por todos os grupos parlamentares, pelo grupo, pelo CISP, pelas diferentes instituições e, portanto, eu vou partir desse ponto de base. E o segundo pressuposto é de que todas as instituições, sejam no sistema universitário ou politécnico, parecem também, todos o assumimos, serem absolutamente relevantes. E, portanto, a minha primeira questão é de que forma as alterações propostas nesta iniciativa aproximam ou afastam os 2 subsistemas, ou, se quiser, como é que nós podemos aprofundar o sistema binário em concreto, assumindo também o que foi a parte inicial da sua intervenção. Haver uma alteração de designação e de atribuição de grau, estas alterações podem redundar num processo de fusão de instituições, de alteração da rede, se quisermos, ou da sua densidade, da rede das instituições de ensino superior, ou não. No seu conjunto, estas alterações podem, a médio prazo ou a longo prazo, ter de facto consequência nessa rede. A atribuição do grau de doutor pelas instituições politécnicas, a ser aprovada, implica que estas instituições tenham também licenciatura, mestrado e doutoramento. E a questão é de que forma a titulação e a formação, sendo igual ou semelhante nos 2 subsistemas, isso os distingue ou isso os aproxima? Isso contribui para que o sistema binário se clarifique
e se densifique, ou, aproveitando a sua expressão, se diversifique e, portanto, responda mais facilmente ou não às questões que nós entendemos que enfrentaremos nos próximos tempos. Uma outra questão tem a ver com o sistema científico e tecnológico, que às vezes aparece um bocadinho desgarrado dessa questão. E, de facto, no sistema português, há uma profundíssima relação entre as instituições do ensino superior e a forma como nós fomos desenvolvendo o sistema científico e tecnológico. E, portanto, de que forma também este conjunto de alterações, aquilo que ela poderá ou não implicar a médio e a longo prazo, têm consequências ou não na forma como nós nos propomos aprofundar ou continuar a aprofundar o sistema científico e tecnológico. Uma outra questão, naquilo que nós esperamos, enfim, nos próximos anos, que possam ser, enfim, a evolução da economia, das relações laborais, do mercado de trabalho, do tipo de profissões e até de profissionais, como é que a diversificação de um sistema que nós sempre entendemos, pelo menos até agora, que deveria ser universitário e politécnico, pode ser melhor respondida fazendo um conjunto de alterações, que eu não estou a adjetivar, mas que inegavelmente têm consequências na forma como o sistema poderá evoluir nos próximos anos. E, enfim, no seu conjunto, e para não ultrapassar o meu tempo, acho que conseguimos desta forma responder a estas questões, que para nós, quanto mais concreta puder ser a resposta, enfim, mais facilitador é também o trabalho que nós depois teremos que fazer na análise desta iniciativa de cidadãos. Sr. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado António Topa Gomes, do PSD, para a sua intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente, restantes colegas. Começo por cumprimentar naturalmente o Sr. Reitor da Universidade do Porto e os restantes reitores e agradecer desde já as respostas preparadas que de alguma forma esgotaram parte das perguntas porque responderam objetivamente e clarificaram muitas das questões que nós tínhamos. Eu vou começar por valer do primeiro comunicado do CRUP e colocaria uma primeira questão que tinha a ver com o seguinte, digamos. No comunicado do CRUP foram muito enfáticos quanto à situação de se criarem instituições de primeira e instituições de segunda. E, portanto, a minha pergunta é, com esta afirmação vocês pretendiam dizer o quê? Isto é uma classificação apenas semântica, ou seja, nós atribuímos a um nome uma classificação melhor e ao outro uma classificação pior, seja ela qual for, ou é uma mudança que favorecerá, contribuirá para essa diferenciação, ou seja, a própria reorganização e o facto de estar, digamos assim, a atribuir a uma instituição diferente uma missão que não era a sua original, contribuirá mesmo ela para a perda de qualidade de uma das instituições. Julgo que fui claro. Um outro aspecto que gostava de referir tem a ver com a sua intervenção e uma delas, a determinado momento, referenciou que a função de investigação é uma função das universidades. Ora, aí julgo que daí resulta grande parte desta reivindicação, que parte da sociedade civil, e que é, nós sabemos que nos politécnicos a missão de investigação é uma obrigação também do seu corpo docente. E, portanto, este cenário, ou seja, um corpo docente que se dedica à investigação e uma missão que aparentemente não é tão compatível com isto, cria aqui uma dificuldade. E, portanto, se o sistema atual está bem, eu entendo que não está bem porque há muita coisa a ser reformulada, mas como é que se poderia resolver isto e a mudança que agora se requer, que se adiciona, não contribuirá para resolver isto de alguma forma? É uma pergunta objetiva. Eu devo dizer isto dizendo o seguinte: nós, o PSD, está neste momento nesta comissão, ou neste grupo de trabalho, com o principal objetivo de ouvir, ou seja, estamos a ouvir para formar opinião, embora naturalmente tenhamos opiniões, mas para isso é que faz sentido todo este trabalho e todo este grupo de trabalho.
Ainda relativamente a este aspecto, o Sr. Professor falou dos doutoramentos em consórcio e, digamos, isso parece-me um caminho e uma maneira de integrar, de facto, a investigação dos politécnicos com as universidades e resolver o problema do trabalho em investigação e da outorga de graus, mas, digamos, também é sabido, e que nós, conhecendo as universidades como conhecemos, que há muitas vezes restrições a conceder que um orientador de um doutoramento não seja da própria instituição. Isso é ultrapassado se o doutoramento for constituído em consórcio, mas sabemos que neste processo as maiores instituições tendem a prevalecer sobre o processo. E, portanto, pergunto também como é que isto poderia ser resolvido e ultrapassado. A questão final que eu queria colocar, pareceu-me claro de vossa parte que seria mais prudente avançar-se para uma reformulação do RGES primeiro e só depois se repensar nisto, ou seja, o resultado final ser mais negativo que positivo. A Ministra da Ciência e Tecnologia já anunciou, pelo menos, que no próximo ano será revisto totalmente todo o modelo de financiamento do ensino superior. A pergunta que vos faço é vossa opinião ou seria vosso conselho que, antes de se avançar com esta alteração, se avançasse integralmente com a alteração do RGES? Primeiro, há algum inconveniente, ou seria mandatório para vocês que isto fosse feito desta forma, sim ou não? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passava então agora a palavra ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, do Chega, para a sua intervenção. Obrigado, Sr. Presidente. Saúde os demais membros desta comissão, saúde também o grupo na pessoa do professor António Sousa Pereira e os demais reitores que aqui estão e também, de alguma forma, tive a minha intervenção esvaziada com a resposta direta do Sr. Presidente, quando referiu que estas propostas não resolvem nenhum dos problemas do ensino superior. E eu tinha uma questão sobre as identidades e diz que essas identidades se consolidaram nos últimos 50 anos e é por aí que deve ser o caminho. Mas acontece que o ensino superior, no seu conjunto, atravessa uma crise profunda. E eu receio que nós possamos desperdiçar um momento histórico importante para debater o ensino superior no seu conjunto. Portanto, não é só a questão dos politécnicos, é do ensino superior no seu conjunto. E há aqui alguns aspectos que eu gostaria de deixar em consideração. Um deles é este, um aspecto em que eu tenho insistido, que é nós atravessamos uma crise profunda do conhecimento, da natureza do conhecimento, do que é o conhecimento. E falamos muito da asfixia financeira do ensino superior. É o momento de perguntarmos se essa asfixia financeira não resulta ou não é fruto também da asfixia do conhecimento. Isto é, o Sr. Presidente falou da questão da autonomia. A autonomia é, antes de mais, uma autonomia do conhecimento. Como sabemos, no século XVIII nasceu da autonomia entre a fé e a razão. Portanto, a Igreja para um lado, a Universidade para o outro. E neste momento nós temos um desafio ao conhecimento, que é a mistura entre o poder e a razão, entre a política e a Universidade. E se esta discussão entre o ensino universitário e politécnico, isso não é o momento de abrir esse debate, confrontar o ensino superior no seu conjunto com esse debate sobre a natureza do conhecimento. Portanto, essa era uma questão. Uma outra questão é a questão da qualidade do ensino, que nos preocupa a todos. Portanto, tem havido uma tónica muito forte na questão da quantidade. E este ano atingimos o nível histórico de cerca de 433 mil alunos inscritos no ensino superior. Portanto, há aqui uma questão de qualidade, qualidade e utilidade do ensino superior no seu conjunto, não só dos politécnicos, mas das próprias universidades. Porque a questão é esta: nós estamos no ciclo histórico de maior expansão de sempre do ensino superior, no seu conjunto,
mas que não correspondeu a um momento de progresso económico, social, por aí fora. Pelo contrário, nós estamos num ciclo de expansão, ao mesmo tempo que atravessamos um ciclo de dívida pública, fragilização das instituições e empobrecimento. Portanto, se este também não é o momento de nós lançarmos esta discussão para o ensino superior no seu conjunto, independentemente das conclusões a que chegamos. Eu tenho alguma experiência sobre o que se passa em Moçambique, por exemplo, e vejo o mesmo problema, isto é, houve uma forte expansão do ensino superior nas últimas décadas, mas isso não se traduziu num progresso social, digamos assim, e nós cá atravessamos o problema. Depois, parece-me que tem havido, a nível universitário, um certo esvaziamento da dimensão epistemológica. Eu entrei no ensino superior nos anos 80 e essa era uma questão frequente. Entretanto, esse assunto foi sendo esvaziado. E o debate frontal entre os politécnicos e as universidades sobre o que é o conhecimento, o debate epistemológico sobre a natureza do conhecimento, parece-me extremamente útil. Porque nós temos, desde o século XVIII, queixamos da tradição do ensino livresco. Ele está ainda nas universidades. E agora temos um ensino mais empírico, digamos assim. E sabemos que o conhecimento, pelo menos na versão mais restrita, aquilo que nós chamamos de ciência, é sempre um compromisso entre a teoria e a empiria, digamos assim. A teoria, a metodologia e a empiria. E este é um momento que pode ser aproveitado, pelo menos enquanto debate frontal, para digamos assim, a transformação dos politécnicos e a melhoria das próprias universidades, independentemente depois do que se decida. Portanto, queria saber da sensibilidade do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas sobre esta questão, se este não é um momento que nós possamos aproveitar para um debate profundo sobre o significado do ensino superior no seu conjunto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos terminadas as intervenções dos senhores deputados dos grupos parlamentares que estão representados nesta comissão. Eu passaria a palavra, não sei se é o senhor Presidente do grupo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Se me permite, eu começaria e depois daria oportunidade aos meus colegas de complementarem os aspectos que eventualmente não sejam abrangidos. Eu devo dizer-vos que estou particularmente satisfeito com as questões que foram colocadas aqui em cima da mesa, porque elas só demonstram a necessidade de haver um debate profundo sobre esta temática, tal como tinha sido dito. O Sr. Deputado Bruno Aragão colocou uma questão que exige alguma profundidade. Vamos lá ver. Em 2008, num trabalho que eu fiz para a Entidade Reguladora da Saúde sobre nascimentos em Portugal, constatei que houve 114 mil partos em Portugal. O ano passado houve 79 mil. Isto é uma redução de quase 40 mil partos, que se vai manter e que vai atingir o ensino superior, inevitavelmente, nos próximos anos. E, portanto, quando me colocou a questão qual é o futuro da rede, eu acho que essa é uma questão pertinentíssima que tem que ser posta em cima da mesa. E das duas, três. Ou nós consideramos que temos uma rede que é excessiva e vamos ter que a reorganizar, ou nós entendemos que a rede não pode, por questões estratégicas para o país, ser considerada como sendo excessiva. E temos que fazer um enorme esforço para captar novos públicos para o ensino superior. Eu, sinceramente, acho que devemos ir pela segunda via, porque o nosso país precisa muito de dar salto, e como dizia o Sr. Deputado do Chega, o salto dá-se através do conhecimento, é promovendo o conhecimento e a diferenciação que nós vamos conseguir que o país dê esse salto. Isso significa o quê? Significa que as instituições de ensino superior, e agora não estou a distinguir entre universidades e politécnicos, vão ter que fazer uma aposta decisiva na captação de públicos adultos. Quando nós comparamos a idade média de um estudante universitário em Portugal com a idade média de um estudante universitário na Suécia, por exemplo, é um susto.
Porque a idade média do estudante universitário na Suécia é muito mais elevada. E isto não acontece porque eles sejam relapsos e não tenham aproveitamento. Não. É porque eles voltam à universidade recorrentemente para fazer cursos de atualização e matriculam-se e, portanto, contribuem para elevar a idade média dos seus estudantes. E nós ainda não temos essa prática no nosso país e temos que fazer isso. Mas uma das coisas que eu acho que é fundamental para dar resposta a esta descida da natalidade é o aprofundamento do sistema binário. Ou seja, nós temos que ter instituições que sejam capazes de captar os públicos que tradicionalmente não fazem o ensino profissionalizante e trazê-los para os diferenciar e tentar que alguns deles depois deem um salto para fazer uma diferenciação mais aprofundada. E, portanto, quando me pergunta como evoluirá o sistema, eu acho que tem que evoluir nesse sentido. Tem que evoluir, por um lado, tentando captar uma maior percentagem de estudantes para entrar, seja nos politécnicos, seja nas universidades, mas, sobretudo, temos que nos focar nestes dois setores que são absolutamente críticos para o desenvolvimento do país. Agora, mencionou uma questão do sistema científico e tecnológico. E essa é uma menção que é absolutamente fundamental. Porque a lei o que diz é muito simples. Para se desenvolver um programa doutoral, os docentes do programa doutoral têm que estar integrados numa unidade de investigação com classificação de muito bom ou excelente. E eu estou convencido que haverá programas doutorais nas universidades que irão fechar, porque provavelmente as unidades de investigação aos quais eles estão associadas não irão ter essa classificação de muito bom ou excelente. Mas o Sr. Deputado Ricardo Topa Gomes colocou... Eu peço desculpa de estar a misturar... António Topa Gomes, peço desculpa. Foi sem querer ofender. Colocou uma questão que era a questão da investigação nos politécnicos. É óbvio que nós temos politécnicos com institutos de investigação de altíssima qualidade. Não tenhamos ilusões relativamente a isso. Quer dizer, não é preciso ser eu a dizê-lo. A própria FCT, na avaliação que fez, diz isso. Agora, quando nós olhamos, vemos que a investigação é sobretudo nas universidades. Ou seja, o número de instituições sediadas em politécnicos que têm a classificação de muito bom ou excelente, em Portugal, é de 11. E só a Universidade de Aveiro tem mais do que essas todas juntas. Ou seja, estamos a falar, na realidade, de mundos diferentes, que não são, obviamente, a preto e branco. Há aqui nuances e há tons de cinzento que há que reconhecer, e há que reconhecer o valor destes institutos de investigação, muitos deles com uma fortíssima relação com o tecido empresarial local e económico e que, obviamente, desenvolvem um trabalho de excepcional qualidade. Agora, quando vemos a fotografia toda, é óbvio que as universidades têm muito mais destes institutos de investigação, porque isso faz parte do seu ADN, da sua matriz. Os politécnicos, alguns, poucos, mas com um grande mérito, também têm institutos de investigação. Agora, quando olhamos para a lista das universidades que têm instituições de investigação lá sediadas, temos 2 universidades que não têm institutos de investigação lá sediados, que é a Universidade Aberta e o Instituto Universitário Militar. Penso que toda a gente compreenderá o porquê disto ser assim, não tem nada de especial, mas são mais de metade dos politécnicos que não têm nenhuma unidade de investigação lá sediada. O que não significa que não tenham docentes que façam investigação, porque, felizmente, que a cooperação entre as universidades e os politécnicos existe há muitos anos e existem N programas doutorais em que há uma cooperação entre as universidades e politécnicos e existem N unidades de investigação que têm a participação de investigadores de politécnico de elevado mérito. E, portanto, eu voltaria ao início, antes de passar a palavra aqui aos meus colegas para eles acrescentarem, porque senão monopolizo o debate. Eu acho que a OCDE, na sua recomendação que diz devem existir consórcios entre universidades, politécnicos e laboratórios de investigação
para dar suporte aos programas doutorais, é uma recomendação que faz todo o sentido. Quer dizer, e a questão que colocavam aqui, pelo menos de uma forma subentendida, era a possibilidade de haver 2 tipos de doutoramentos. E por isso é que eu falo das instituições de primeira e de segunda. Porquê? Porque admitir isso era admitir que havia um doutoramento que habilitava quem o tivesse a concorrer a uma universidade, a concorrer a um politécnico ou a concorrer a uma escola não integrada. E depois havia um outro doutoramento, que esse já não permitia ter acesso às universidades, não lhe permitia ter acesso às escolas não integradas, só era válido para efeitos dos politécnicos. E daí eu falar do primeiro e segundo, é nesse sentido. Porque isso criaria uma ambivalência que, em boa verdade, não é preciso ir muito longe. Vejamos o que é que aconteceu em Inglaterra, que claramente em Inglaterra tem hoje universidades reconhecidas como de primeira e universidades de segunda, quer dizer, porque passaram a ser todas universidades e isso, se falarem com os colegas ingleses, perceberão que a experiência é algo de que eles não se orgulham muito. É evidente que quando falamos de Inglaterra há muita coisa de que eles não se orgulham, mas esta da reforma universitária é seguramente uma delas que aconteceu lá. E eu passava a palavra aos meus colegas para eles acrescentarem o que entendessem por conveniente. Obviamente estou ao vosso dispor se quiserem colocar alguma questão mais específica. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado. Tentarei ser bastante telegráfico nos comentários que quero fazer, procurando, sobretudo, tocar aspectos que o professor Sousa Pereira não teve em conta. A primeira nota relaciona-se com aquilo que é a nossa posição e o nosso objetivo e a forma como entendemos vertê-la e vertê-lo no documento que vos deixamos. O nosso entendimento é preciso pensar globalmente o sistema de ensino superior. O ensino superior merece uma reflexão cuidada, naturalmente muito ponderada, face àquilo que é a sua circunstância atual, aquilo que é a sua realidade atual e àquilo que são as projeções futuras que para ele podemos fazer. Para esta reflexão, entendemos que seria incompreensível a não consideração de um conjunto vasto de trabalhos que no contexto nacional, no contexto europeu, no contexto de instituições portuguesas, de instituições internacionais, têm sido feitos sobre o ensino superior em Portugal. O país, em muitos destes casos, fez investimentos, tem à sua disponibilidade um conjunto de análises e de recomendações que, do nosso ponto de vista, não seria muito sensato desconsiderar. Terceira nota. A introdução hoje de questões tópicas como estas, que estão em cima da mesa, é perturbadora desta reflexão mais global. Nessa medida, e respondendo a uma das perguntas do Sr. Deputado Bruno Aragão, o que eu diria é que isto afasta mais do que aproxima. A colocação em cima da mesa destas questões, quando o sistema se confronta com questões de tão grande magnitude quanto aquelas que o professor Sousa Pereira apresentou no início, parece-nos, de facto, contribuir para alguma desfocagem face àquilo que são as questões essenciais com que nos confrontamos. E é nesta medida, e agora respondendo à questão colocada pelo Sr. Deputado António Topa Gomes, que eu diria e diríamos nós, é a nossa opinião, que de facto é preciso discutir outras coisas antes de se discutir esta coisa. Porque esta coisa que se está a querer discutir, ela supõe, e quanto a isso não tínhamos dúvidas, uma revisão de alguns aspectos que são estruturantes do sistema de ensino superior em Portugal, desencadeando, provavelmente, forças ou mecanismos que se podem vir a revelar incontroláveis. Nós não temos, dentro do grupo, uma
nenhuma objeção, ao contrário, entendemos que se deve colocar tudo em discussão, inclusivamente o sistema binário. Nós partilhamos o entendimento de que o sistema binário é vantajoso, mas o país pode decidir que quer um outro modelo. Agora, se quer outro modelo, assumamos qual é esse modelo. Porque isso é absolutamente essencial para o posicionamento das instituições. E claro que, naturalmente, gostaríamos de ser envolvidos nessa discussão e ser envolvidos nesse debate e nele participaremos com todo o gosto. Portanto, a nossa posição é: vamos primeiro às coisas fundamentais, vamos depois também a outras questões, que serão certamente questões importantes, mas que estão dependentes de opções de fundo com que nos queremos confrontar. Duas notas finais da minha parte sobre a questão da qualidade e da crise do ensino superior em Portugal. Nós podemos associar a palavra crise, certamente, à situação do ensino superior em Portugal, mas convém que tenhamos presente que essa crise é, sobretudo, uma crise de financiamento. E esta é uma questão não resolvida em Portugal. Porque, de resto, e apesar disso, apesar das condições difíceis em que nós operamos, o sistema de ensino superior português tem razões para se orgulhar daquilo que são os seus níveis de desempenho. Basta olhar para os rankings internacionais das universidades, basta olhar para aquilo que tem sido o crescente sucesso da investigação portuguesa no contexto internacional, basta olhar para a forma como aparecemos posicionados na iniciativa das universidades europeias. E são três rápidos indicadores. O Sr. Presidente está a dizer para eu me calar, já me vou calar. Sim. Mas eu queria sublinhar isto. O nosso sistema é um sistema com qualidade. Tem problemas? Tem problemas. Sabemos bem quais são algumas das principais fontes de problemas e aí o financiamento é certamente uma delas. Eu terminava apenas com um sublinhado que era, de facto, faz-nos sentido, e para responder à questão colocada pelo Sr. Deputado Gabriel Militar Ribeiro, que importa discutir o significado do ensino superior no seu conjunto, na sua globalidade. Não tenho mais tempo, porque usaram 2 minutos no início e no final. Se alguém quiser fazer uma intervenção muito curta, não sei se mais alguém... Eu passo, não sei, os meus colegas. Eu diria o seguinte: se há alguma questão que acham que não teve a resposta que consideram suficiente, podem perfeitamente enviar-nos por escrito e será distribuído por toda a Comissão. Acho que é a forma mais clara e mais justa de tratarmos deste assunto. Sr. Deputado Porfírio Silva. Sr. Presidente, se me der só 30 segundos, na minha qualidade de coordenador do Grupo de Trabalho, eu queria sublinhar que o parlamentar do PSD tinha feito inscrever um pedido de informação ao grupo, que pode ser satisfeito posteriormente, onde o PSD pedia para o grupo poder precisar que alterações é que poderiam corrigir os defeitos que apontam no vosso comunicado, transformar politécnicos em universidades, criar universidades de primeira e de segunda. Penso que hoje terminamos, mas de qualquer maneira o Grupo de Trabalho gostaria muito de receber a vossa contribuição posterior, provavelmente por escrito, sobre essa matéria. Não queria deixar de dizer isto, porque tenho a obrigação de zelar para que os pedidos dos grupos parlamentares sejam satisfeitos. Muito obrigado, Sr. Presidente. A resposta é muito simples. A alteração legislativa que propomos é que não mexam em nada. Sem fazer a discussão que se impõe dos documentos. Bem, eu gostava de novamente agradecer esta prestigiada delegação que nos visitou, agradecer também o documento que deixaram connosco. O debate vai continuar durante alguns meses ainda. Eu ia mencionar que o grupo de trabalho é coordenado pelo Sr. Deputado Porfírio Silva. Neste trabalho vamos ouvir muita gente. Eu também posso vos dizer que eu estou muito interessado em ouvir todos sobre esta questão e, mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui connosco e muito boa tarde. Muito obrigado. E até breve.